Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos dois convidados especiais, não é, Val? Muito especiais. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Posso apresentar? Quem são os nossos convidados? Então vamos lá. Larissa Fabrini, mais conhecida como La Fabrini, é triatleta, empresária, professora de matemática, multicampeã de provas de triatlon, uma das melhores brasileiras na modalidade e de vez em quando ela é blogueira também, às vezes, quando sobra espaço. E hoje, Dudu, isso aqui é a primeira vez. Inédito. É inédito. Rodrigo Loyola deu o prazer de estar hoje conosco aqui. É muito raro, hein? Ele é empresário, atleta, influenciador e é o marido da Lá. Hoje ele é conhecido como o marido da La Fabrini, entendeu? Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. É isso aí. Que prazer, gente. Que currículo. Vou falar, viu? Vocês dois são demais mesmo. Pra conseguir o Rodrigo aqui... Pegamos ele desprevenido ainda. A gente falou assim, você tem que participar, porque você faz parte da história dela, né? Exato. E eu gostei do Rodrigo, marido da Lá. Porque antes ela era lá do Rodrigo Loyola. Sempre foi lá do Rodrigo Loyola. Agora mudou. O jogo virou. Sou o Rodrigo da Lá, pelo amor de Deus. Vou contar essa história pra vocês. Porque quando a gente se conheceu, a nossa diferença de idade... é de 11 anos. Ele não gosta que fala 11. Ele gosta que fala 10. São 10, né? São 11. Eu tenho 35, você tem 46, então são 11. E aí, ele tinha uma marca que chama Boundless. Chamava Boundless. E era muito grande, de roupa casual também. Várias lojas no Brasil inteiro. Então, naquela época, patrocinava eventos de festas e tal. Então, ele era famoso. Eu era famoso da cidade, camarote. Hoje, ela que me coloca pra dentro do podcast, ela me coloca pra dentro. Antes que era camarote, ela vinha, não, a Larissa tá comigo, pode entrar. É. Agora não, gente. Antes eu que liberava o VIP então, vou lá pra fila, pô, vamos lá, o Rodrigo, vem... E aí eu sempre mandava mensagem pra alguém, ou ligava e falava assim, é a Lá, namorada do Rodrigo Loyola. Aí agora é o contrário, né, amor? Ao contrário, gente. Mas tá tudo bem. E como vocês se conheceram? A história é muito legal, assim, nós costumamos falar que é a historinha de amor de Trancoso, que a gente se viu em um bar em Belo Horizonte. Nessa época, assim, a gente curtia sair à noite, né? E a gente se viu. E no primeiro momento ali, um olhou para o outro e já de cara, assim, falando, poxa, tem alguma coisa especial ali. E perguntei para um amigo, falei, pô, quem que é aquela menina ali? Que eu vi que ela tinha me olhado. Falei, quem que é aquela menina ali? Ele chegou para mim e falou assim, tô pegando. Só que aí, né, Lá, conta a sua parte. Só que era mentira, entendeu? E a mesma coisa, na hora que esse nosso amigo chegou perto de mim, eu falei assim, e aquele amigo seu ali? Aí ele, ele tem namorada. Eu falei assim, não, então não. E isso, tipo, no outubro. Aí, nessa época, eu trabalhava em shopping, eu trabalhava na Farm. E eu fui passar o veraneio numa loja deles em Trancoso. Isso era outubro, então eu fui para lá em dezembro. Aí, novembro, dezembro, já me mudei para Trancoso. E, ok, esqueci do Rodrigo, nunca mais vi e tal. E quando foi em fevereiro, ele foi passar o carnaval lá e a gente se viu. E foi aí que eu que fui pra cima dele. E o legal disso foi assim, chegou em janeiro, um amigo meu chegou para mim, pô, você tá indo para Trancoso? Cara, vai para Trancoso mesmo, que lá tem a casa da Farm, tá cheio de gata lá. Vai lá, vou te mostrar as meninas. E pegou na época do Facebook e começou a mostrar. Na hora que eu vi, passou a Lá, eu lembro direitinho, estava uma foto com uma faixa assim na cabeça, eu olhei e falei, essa menina aqui, eu vou ficar com essa menina. Boa. E meus amigos começaram a ficar me zoando. Então, eu passava lá no quadrado na frente da loja, entra lá para você ver sua namorada, entra lá, eles ficavam me zoando. Aí eu não entrava. Acabou que um certo momento eu vi ela numa farmácia, eu propositalmente eu entrei, fingi que eu queria perguntar sobre alguma coisa, ela já atravessou a conversa, falou, não, eu sei onde tem ali na padaria tal. E assim foi, acabamos ficando à noite numa festa que teve lá e depois disso nunca mais nós nos desgrudamos. Nunca mais. E isso já tem 13 anos. Nossa. Mas você lembrava dele lá na farmácia desse dia do bar? Sim, inclusive quando ele entrou na farmácia, ele falou assim, você é de BH, né? Eu te conheço de lá, já te vi. Aí eu olhei pra ele, eu não sei quem é você, não. Fingindo que não sabia, sabe? Mas, claro, o poder da conquista, né? Cheio de segundas intenções. Mas é a historinha de amor em Trancoso mesmo. Temos um carinho super especial por aquela região. A gente ficou voltando lá vários anos depois, até conhecer o triatlon. Que aí nunca mais. Nunca mais. Depois que nós resolvemos, vamos tirar um período off,
vamos para Bahia, vamos dar aquela volta que nós curtimos. Chegamos lá, não tinha jeito de treinar. A Larissa deu um pânico no Réveillon, que nós fomos para casa de uns amigos, todo mundo lá começou a chorar. Não, gente, eu quero voltar, eu quero ser triatleta, eu não quero ficar na Bahia, que não tem jeito de treinar. Difícil, começou a ficar vendo as postagens, ela começou a ficar neurada que ela não estava treinando. Voltamos. Nós abandonamos a casa paga em Barra Grande, tinha mais de uma semana paga, nós voltamos para poder treinar e fazer os 1.000 em 10, que é um desafio que o Santiago coloca pra gente, todo janeiro ele faz. 1.000 quilômetros em 10 dias de bike. Voltamos, deixamos lá. Depois de nunca mais voltamos na Bahia, né? Você acredita? Meu Deus. Mas como é que começou o esporte? Porque eu sei que você não começou tão cedo, né? O esporte não faz parte da sua vida por inteiro, né? Não, faz zero parte. Na verdade, eu nunca tive... O esporte, para mim, era coisa da televisão, né? Globo Esporte e tal, passava lá. Mas eu sempre me preocupei com a minha saúde. Fui criada pela minha avó, né? Minha mãe separou cedo do meu pai. E a gente foi para Belo Horizonte. Eu nasci no Espírito Santo. Então, fui bem pequenininha. Então, eu fui criada numa criação bem com muita disciplina. Porque a minha avó não podia dar a chance da gente sair dos trilhos. Ela já estava velha, minha mãe tinha que trabalhar. Então, era sempre bem rigoroso, assim. A gente brincava só no fim de semana. Então, o esporte, para mim, era isso. Era brincar na rua, no fim de semana. Fui crescendo. Ela sempre criou a gente com uma alimentação muito boa. Muito, muito boa. Então, foi o que eu trouxe para mim. E aí, a gente casou. Juntou. Né? Quando eu tinha 25 anos. Mas antes você se formou em matemática, Formei em matemática. Né? Nada a ver com o esporte Nada também. a ver com o esporte. Eu fiz faculdade de matemática, trabalhei como professora. Nessa época, eu trabalhava como professora. Eu dividi a minha vida profissional entre a área comercial e como professora. Porque eu precisava de pagar a minha faculdade e me sustentar. Porque não tinha condição, né? De só estudar. E aí, eu mesclei muito isso. E foi muito bom. Por quê? Como eu comecei dando aula, eu consegui juntar dinheiro, assim, fazer uma grana boa nessa idade. Porque eu já me via como uma empresa, mesmo como professora de matemática. Então, lá atrás, quando eu tinha, sei lá, 21, 22 anos, quando eu comecei a dar minhas aulas, eu já fazia contrato com as mães das minhas alunas, era tudo direitinho, tinha regras, né? Quando cancelar a aula, tudo isso já era muito bem organizado. Então, o pagamento era com antecedência. Era tudo bem certinho. E eu já me via assim. Então, eu chegava bem apresentável para poder dar aula. Eu me preocupava com as minhas alunas. Entrava um pouco na vida delas. Eu fiz pós em psicopedagogia. Então, eu entrava muito nessa parte do mental. Eu tinha muita aluna com 13, 14 anos. É uma idade difícil, né? São muitos hormônios. Pré-adolescente. Pré-adolescente. Né? Muita coisa acontece. A gente acha que o mundo vai acabar. E eu gostava de trabalhar essa parte. Da psicanálise, eu gostava. Então, eu entrava mais a fundo. E eu curtia com elas, quando tirava nota boa. Algumas eu sabia que a matemática ali era só para poder passar de ano. Então, às vezes, eu até ensinava umas estratégias mais fáceis para só passar mesmo. E não aprender, enfim, a matemática. Mas aí foi assim. Então, eu já me via como essa empresa. E quando eu fui e na área comercial, a mesma coisa, porque, na verdade, a gente tem que se vender o tempo inteiro. E se vender é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Se vender é mostrar para as pessoas quem somos, né? E aí a pessoa gosta ou não. E foi assim. Aí, com 25 anos, eu já estava com o Rodrigo. A gente se mudou para o apartamento que a gente mora hoje. E lá, uma área de lazer incrível. E eu queria usar tudo. Já tinha tentado dar já corria na rua, mas aquela história de correr com o celular preso no braço, não sabia o que era pace. Eu acho que normal, como todo mundo começa. O Rodrigo já fazia uns mountain bike. Gostava, dava certo. Chegava sábado em casa, sujava a casa inteira. Terrível. E amava a bicicleta já, então foi uma construção, nós dois conhecemos o esporte meio que juntos, apesar do Rodrigo sempre... O triatlo, né? O triatlo. Assim, eu sempre joguei futebol e gostava de andar de bike e comecei a competir o mountain bike nesse período aí que ela começou a namorar comigo, mas voltando um pouquinho no que ela estava falando, acho que vale que uma das coisas que me chamou muita atenção foi pela garra dela. Quando eu conheci a
ela pegava, se eu não me engano, uns 8 a 10 ônibus no dia para poder trabalhar, para poder estudar e voltar para casa, né? Então, era mais ou menos uns 8 a 10 ônibus. E eu lembro que ela é muito corajosa, que eu falei com ela, lá, é o seguinte, eu ficava morrendo de dó, que eu não conseguia entender. Eu falei, gente, ela vai o dia inteiro, que é o deslocamento. Vamos fazer o seguinte, se você conseguir tirar a sua carteira, eu vou te ajudar a comprar o carro, te ajuda assim, dou a entrada, compro, financio, e você vai pagando e ok. Beleza. Ou não é que essa menina, com 1 mês, ela tirou carteira sem nem saber dirigir direito? Então, não esqueça de uma cena, nós fomos lá buscar o Citroën dela, o carrinho dela, né? E na hora que foi tirar do estacionamento, ela não conseguia tirar. Não conseguia, gente. Então, eu tive que... Você fez toda a parte de tirar a carta. Ela mas tirou a prática... carta, mas eu falei, como que alguém dá carteira para uma pessoa assim? E eu saí do estacionamento e falei, não, beleza, vou parar na porta do meu escritório. Era uma subida na Avenida Afonso Pena, quem conhece sabe como que é, próximo à Avenida do Contorno. E desliguei, falei, pronto, vou descer. Desci, atravessei a rua. E estou vendo o trânsito todo parado e buzinando. Ela não conseguia arrancar o carro na subida. Deus. Não, eu fiz exatamente o mínimo de aula que precisava de fazer. Porque eu não tinha dinheiro, não tinha como. Não tinha dinheiro para poder... E eu só me animei de fazer a autoescola depois que eu terminei minha faculdade. Porque eu não iria conseguir pagar 2 coisas ao mesmo tempo. Sim. E outra coisa, não tinha como eu comprar um carro, sendo que eu pagava minha faculdade. Então, para que eu ia fazer a autoescola? Não fazia sentido para mim. E aí foi exatamente essa Não, e história. só para não alongar muito, mas eu vou só mais um detalhe, que aí um dia depois, ela para entrar na garagem dela, que é uma garagem muito justa, né? Então você tem que abrir a curva para você poder entrar. Um dia de uso do carro, ela me liga. Ela encostou o carro, ela não só encostou, quando ela encostou, ela assustou e arrancou. Então, ela rasgou o carro de fora a fora. Nossa. O carro com um Deus. dia de uso, primeira Eu chorei virada de demais, carteira. gente. Ela ficou meu quase Deus 2 do meses sem um carro, que teve que refazer o carro inteiro, a lateral. Eu chorei Mas demais acontece. nisso. Acontece. Aprendi. Oh, meu Deus do céu. Hoje em dia eu não bato mais o carro. Só pra só aprender as não rodas. tem jeito, Só né? as rodas. Tem que... Arranha as rodas sempre. Não posso Ô, falar Rodrigo, nada. Rodrigo, você sempre foi empreendedor desde sempre? Desde sempre. Meus pais, eles vêm do ramo da confecção, então fui criado no barracão da minha casa, tinha costureira trabalhando. E com isso eu fui me desenvolvendo, né? Tive a oportunidade de trabalhar em várias lojas. Com 18 anos, ia ter uma seleção, eu era de uma agência, então me chamaram para fazer uma seleção para um trabalho. E fiz, e depois dessa seleção, uma pessoa me chamou lá fora e falou, não é para um trabalho de moda, é para abrir a Fórum em Belo Horizonte. Era o supervisor, o Sandro, que era assim que o Tufi do EC, para poder abrir. Com isso, eu tive a oportunidade de lançar a Fórum lá em Belo Horizonte, e ali eu aprendi muito. Então, o que acontece? Eu alinhei a experiência da confecção, de produção e tudo, com o minimalismo, com conceito, com moda, com tudo que tinha de mais fino e requintado da Fórum. E com isso aí eu acho que eu consegui transmitir isso aí, criei uma marca chamada Boundless, fiquei 18 anos com ela, tivemos 39 lojas, loja em Moema, Brasília, Fortaleza, foi muito bem. Nosso modelo de negócio era franquear, só que eu era muito inexperiente, eu e meus outros sócios, né? Então nós demos muito crédito na praça para esses franqueados, e houve um momento que o país entrou em crise e os franqueados não conseguiram sustentar, e a gente não conseguiu bancar a dívida deles e tivemos que encerrar a empresa. E com isso aí eu mais 2 sócios num pedal, né? Nós Outros 2 sócios. criamos a VOR, que nós temos como proposta endorfinar o mercado da moda, né? A gente fala que a nossa maior matéria-prima é a endorfina, porque os 3 treinam de manhã e vai trabalhar, vai produzir. Então, nossa proposta é endorfinar o mercado da moda. Então, eu sou super empreendedor e curto e acho super legal. Inclusive, trouxemos Olha. um presente para você. Olha que legal! Nossa, muito bacana. Gente! Já era mais do que tempo, né? Nossa! E olha que legal. Aqui o... A logo é super legal porque ela eternizou um Bulldog, que é um laço meu e da Laura, logo quando nós começamos a morar aqui, né? junto. Tu tem história. E o que significa VOR? VOR, na verdade, era um nome que a gente se inspirou, um nome na Noruega, um nome forte. A ideia era que a gente conseguisse explorar os temas de lá que tinham a ver com esporte, que é uma cidade Voz, sabe aquela água Voz? Sei. É uma cidade que o primeiro nome dela era VOR,
Só que aí depois nós entendemos que o bacana mesmo, que tinha de mais valor na nossa marca, era o orgulho de ser daqui, de ser nacional, de ser mineira. Então nós mudamos mesmo o discurso logo no início, não tem nada de Noruega, nós somos mineiros, nós gostamos daqui. Montanha. E começamos a valorizar. No início nossas estampas eram todas, temos em inglês, né? Hoje é tudo em português. As camisetas eram t-shirt no nosso site, não, agora é camiseta mesmo, e nós temos orgulho de ser brasileiro, de ser daqui e ser do dia. Que legal. Então, E a logo Nossa. é o nosso cachorro, que era o Bartolomeu. Foi o nosso primeiro cachorro, assim. E ele ficava no pé dos meninos quando eles iam fazer as reuniões lá em casa, no início. Então, teve todo um estudo da marca, quando eles tiveram que responder um questionário para poder montar o nome, logo e tal. E os 3 lá, no final das contas, colocaram que era cachorro, e no final das contas virou o Bartolomeu, que é essa carinha dele mesmo, só que aí vetorizou. legal. É bem legal. Que E uma coisa em comum também que você trabalhou em loja, né? Sim, eu acho que Foi no estava mesmo escrito. tempo ou foi antes? O Rodrigo inclusive eu trabalhei na outra marca do Rodrigo também, nessa época. Eu era vendedora, fui supervisora, gerente, então eu gostava eu me dei bem nessa área comercial. E quando eu conheci o Rodrigo, eu estava na transição, saindo da área comercial e indo para as aulas. Eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos, né, dando aula. Aí, em algum momento, eu trabalhei junto com ele, na Boundless também. Voltei para a área comercial, saí de novo. Aí, foi nesse momento, assim, nesses 25 anos, que a nossa vida deu uma reviravolta inteira. Porque as minhas enteadas, o Rodrigo tem 2 filhas, a Maria Eduarda e a Vitória, elas vieram morar com a gente também. E foi nessa hora que a gente estava... Foi muito legal, porque eu e as meninas, a gente sempre teve uma relação excelente. E quando elas viram que a gente estava com um apartamento, morando junto, a gente estava fazendo uma filmagem, né, amor? Mostrando o apartamento assim. Olha aqui, e ela tá morando comigo e tal. Aí elas viraram e falaram assim... Ô, pai, então, já que ela tá morando com você, será que a gente pode morar com você também? É que era assim, elas queriam ter uma pessoa para cuidar delas, entendeu? Não é que era de ciúmes nem nada, muito pelo contrário. Todo mundo sempre pergunta, mas as meninas têm ciúmes de você? Não, não tem. A nossa relação é muito legal. E muito pelo contrário, elas sempre, quando é dia especial, né, alguma coisa, elas falam assim, pai, qual que é o presente caro que você vai dar para lá? Tipo, quando elas eram mais novas, era bem legal. E aí elas vieram morar com a gente estava nessa transição, transição de emprego e de carreira. O triatlon chegou, que começou exatamente porque eu queria usar essa piscina do prédio. Então, o Rodrigo, nessa transição de empresas também, eu arrisquei tudo. Falei, eu saí da outra empresa, falei, vou voltar da aula, comecei minha cartela de alunos toda de novo. Foi, tipo assim, uma loucura, né? Daquele jeito, não sei o que vai ser daqui a 1 mês, mas vai dar certo. E com as meninas com a gente, foi um desafio muito grande para todos nós, porque elas vieram com 13 e 14 anos. Então, elas ficaram ainda uns 2 anos morando com a gente. E eu era muito nova. E o que eu queria passar para elas? Eu queria passar a disciplina. Porque eu fui criada assim. Uhum. E o Rodrigo já queria fazer carinho nas meninas o tempo inteiro. E eu era brava e ele fazia tudo para elas. Elas fazem de tudo comigo. Ela fala, ela não pega uma água. Nada. Era assim, as meninas sentadas no sofá, pai, eu tô com sede. Ele, eu vou pegar água ali pra você. E eu ficava assim, não, amor, pelo amor de Deus, que criação que você tá dando pra essas meninas? Elas não vão ter futuro, não vou conseguir fazer nada. Mas eu era muito nova também, então eu ficava muito aflita com isso. E isso foi uma coisa que me consumiu, assim, porque eu queria ensinar, né? E, bom, passou. Hoje eu vejo que a gente conseguiu passar... Elas estão grandes já, 23, 24 anos. E hoje eu vi que a gente conseguiu construir alguma coisa passando isso para elas, né? Ainda até hoje, porque a gente vê reflexo disso. Impressionante o quanto que o esporte reflete a vida pessoal, né? Essa história da laça, garra, essas dificuldades. Eu vejo que a atleta que ela se tornou tem muito reflexo da vida dela, né? Desse ônibus, dessa vida com as meninas, a disciplina, o horário. Impressionante o tanto que reflete, né? E eu acho que o triatlon, mais do que a corrida, né? Porque no triatlon você corre depois de passar por situações já que são estressantes, né? Nadar, Sim. pedalar e depois você corre.
Então, eu acho que ele exige muito você ter um mental para suportar, né? Eu acho que corrida já é muito isso. Você aprende a suportar cada um dos quilômetros, você vai lidando com aquela dor até chegar no fim. E no triatlon é ainda mais difícil, porque você tem que suportar muito para depois fazer um bom trabalho na corrida. É Né? tanto disso que vê que tem muito executivo hoje no triatlon, né? Verdade. Muita gente que trabalha, performa na vida empresarial, como empreendedor ou como executivo e acaba indo bem no triatlon também, porque tem muito a ver, né? Você tem que ter muita disciplina, você tem que encaixar o horário do seu almoço para você ir nadar. Aí, normalmente, meu dia é assim, eu começo, faço um treino, normalmente em média 2 horas da manhã. Aí vou para a VOR, nado, almoço rapidinho e volto para a VOR de novo. E fica até o final do dia, mas tem que encaixar uma natação no meio do dia, não tem jeito. Fazer isso é bem chato. São assim, 5 tem que ser no mínimo 5 natações durante a semana. Performar, andar no nível que nós estamos buscando. Se você não nadar 5 vezes na semana, nadador que é nadador já nada. Imagina para mim para lá que a gente tem a natação como desafio, né? Eu acho que aí tá o ponto que eu queria saber de vocês, né? Quem olha lá, o Rodrigo, fala assim, meu, eles são ótimos atletas, tal, já devem nadar a vida inteira, né? Mas quando começou tudo no apartamento, no prédio, no condomínio, Aprender né? a nadar no prédio. Como que é? Porque eu nado desde moleque, assim, desde os 5. E daí eu fico 2 anos sem nadar, eu nado, a pessoa fala, você é nadador? Eu falo, não, faz tempo que eu não nado. Mas a gente A sabe. gente percebe quem são os nadadores, né? Desde fogo criança. Impressionante. Morro de raiva depois. disso, Edu, viu? Morro de raiva Triatlon, disso. já nadava. Ele é ótimo na natação. A Ele é gente muito pega, bom. quando a gente vai pras provas, assim, tem uma piscina, eu tô nadando com o pessoal do triatlon, então ele fala, caramba, você nada sempre? Fala, não, gente, às dá vezes. uma Dá raiva. uma raiva. Lá no Minas é assim, todos os dias nós não faltamos nenhum treino. Aí chega lá, fulano, gordinho, anos que não aparece no clube, chega lá e nada melhor do que a gente. Mas Falou, natação é pelo muita amor de Deus. técnica, né? Muita Muita técnica. Você... E é difícil demais aprender essa tal dessa técnica, principalmente depois de mais velho, que a gente tem medo. E a água, você não respira na água. Quando você é criança, eu acho que você não conhece, você tem aquela imaturidade, não sabe ainda das coisas, você se joga. Então, você aprende a ser água. E quando você tá mais velho, você tem esse bloqueio do medo. mesmo, né? Natação é pura técnica. Sim. Mas também nunca é tarde para começar. E quem está escutando nosso podcast pode ir mesmo. Que eu e a Lá somos, assim, exemplo para quem quer iniciar. Eu falo assim, nossa cabeça não tem limite. Quem quer fazer triatlo pode ir, mas primeira coisa é entrar na natação, nada com pool boy, nada com professor, nada em uma piscina. Mas com certeza algumas pessoas vão levar mais jeito, outras não. Mas consegue fazer uma prova sim, né? Eu comecei a nadar com 27 anos. Como que foi a tua primeira aula? Não atravessei uma piscina de 20 metros. Não atravessei, nada no crawl. Não atravessei. E quem te olha assim hoje não faz ideia. Não, é inacreditável. Nem eu acredito. Quando eu olho assim e falo, cara, não é possível. Como que eu fiz isso? Não é inacreditável. A gente já recebeu aqui, tipo, acho que o único que veio aqui dos triatletas foi o Belarmino, que já nadava, assim, né? Sim. Mas o resto, o pessoal ficava preso, paradinho na borda, assim, porque não Isso. conseguia atravessar a piscina, não alcançava o pé, né? Sim. Exatamente. Aprender a fazer virada. Eu fui aprender a fazer virada, deve ter, sei lá, 4 anos e tal. Mas eu fiquei Nossa. um dia... eu terminava as aulas... E ficava na pontinha, assim, dando cambalhota para poder aprender a fazer a virada na piscina. Que o meu técnico, na época, falava assim, você não vai usar isso no mar, mas vai evoluir o seu treino. Então, é importante você aprender. E eu lembro que eu ia fazer a virada, ai, meu Deus, tem que fazer a virada agora. Vai, e fazia. Então, até hoje, eu tô agora, depois da pandemia, eu não consegui mais ter aula com um técnico presencial, o que é muito ruim, e eu percebo isso hoje. Mas por vários fatores, lá em BH, a gente tem uma certa dificuldade ainda de ter uma equipe bacana de treino. O Minas não aceita que a gente leve um técnico de fora para poder dar aula para a gente. E aí, enfim, eu aceitei que eu teria que ter aula particular. Desde maio do Ironman Brasil, eu estou com um técnico de natação, que é o Catinha, que tem muita experiência em triatlon. E aí a gente faz 2 aulas de treino presencial na piscina lá do meu prédio. E os outros 3 dias eu nado na piscina do Minas, que é uma água muito boa. Que a qualidade é incrível da água. As piscinas de condomínio são ruins, porque normalmente são quentes, tem cloro demais, deixa a gente doente, enfim. E aí,
o quanto que eu já melhorei de maio para agora, ó, a gente está em final de agosto, né? Então, são 3 meses de aula, a minha técnica já é outra. Uhum. Sim, muda, né? Você tem Impressionante. 3 meses, o quanto eu já melhorei. Olá, e você contando aí, passou um episódio aqui na minha... Eu acho que vale a pena ela contar, que é o episódio de Maceió. Larissa sempre muito corajosa, né? Pouco tempo de natação. Vou fazer um 70.3, vou que vou. Arrumou uma roupa emprestada. No início da natação, ela teve fobia. E no início da natação, ela, o que eu vou fazer? Tô sem ar, né? Acontece demais na natação no alto mar, você dá uma sensação de falta de ar, que a roupa te aperta. Não me tira a roupa no meio do mar. Falou, não vou jogar roupa aqui porque a roupa é emprestada. E fez a natação inteira com a roupa pendurada na cintura. Com lastro. Quase que ela teve Fiz o tempo isso. do corte da Quase natação. foi o tempo do corte. Mas, gente... Acha que sempre foi fácil, não? O Vocês primeiro não têm Ironman noção. 70.3. E quando eu saí da água, a minha sensação de vitória era... Ué. assim, Já ganhou ali. Vocês não O têm olho noção. dela antes da largada desse tamanho, assim, ó. Eu tava lembro. com muito medo. E na hora que eu entrei no mar, Realmente. foi isso que o Rodrigo falou. Não conseguia colocar a cabeça debaixo d'água, não conseguia nadar. A boia, eu lembro assim, gente, a boia tá ali, eu não tô conseguindo ir ali e tal. Vai. Não conseguia. Eu falei, eu não quero essa roupa mais, eu vou nadar sem roupa. E aí eu falei, não posso jogar fora porque eu não tenho dinheiro para comprar nem para mim, ainda mais para poder pagar minha amiga, né, que me emprestou minha roupa. Então eu tirei a roupa e fui nadando uns 1.900 metros com a roupa arrastando, mas eu Gente, saí isso da dá um água. arrastro, isso. Não sei se aval nada, mas assim, dá um arrastro. Você não tem noção. Tipo, muito correr difícil. com alguma coisa te Não, segurando. a Val tem uma sim. história boa. Em Boston, ela tava com um corta-vento e ela não sabia como funcionava Não, o eu tava guarda-volumes de inteira Boston. eu tava inteira. A verdade é assim, eu li no manual que poderia levar as coisas e que eles iriam trazer. Só que foi depois do ocorrido em Boston, que teve a explosão, então ele não tinha. Na verdade, eles estavam querendo dizer que não era para levar nada. E eu levei tudo. Achei que era pra Pra levar as largada. coisas. E aí, cheguei lá, ninguém queria. Eu tentando pedir para pessoas que estavam lá se elas poderiam levar para mim. E todo mundo, de jeito nenhum, vou pegar nada de ninguém, né? Todo mundo, imagina, Sim, pegar uma claro. mala de alguém. Depois não explosivo. E aí, eu corri Boston desse jeito, com Tá brincando. calça, As fotos dela, ela blusa. tá com uma pochete cheia de coisa Você pendurada. tá assim. brincando. Porque eu falei, eu vou precisar disso a hora que eu né? Você Ele terminar. começa aqui e desce. Aí, quando eu terminar, eu vou precisar. Então, eu imagino, é isso aí. É desespero, é né? isso. De É você falar, correr eu a vou maratona de Boston. E correr a isso é maratona falta de de Boston experiência. de experiência, né? Se eu experiência. soubesse, tivesse... E aquela coisa do inglês, né? De entender exatamente, né? O que tá falando, que é a regra do negócio, regra. né? E você entender isso, nossa... Meu, mas realmente eu tô aqui, pensando, cara, como que... Porque quando eu olho, eu acho que ela fez isso a vida inteira, né? Quando eu olho hoje... É relativamente recente, impressão né? é O essa. triatlon na Super. vida de vocês. Tem 9 Super. anos. Agora em outubro vai fazer 9 Porque anos dessa não primeira é só aula. fazer. Ela ganha, né? Ela tá sempre lá no pódio, ela tá sempre entre Mas as eu atletas vejo- amadoras no topo, né? Mas eu vejo assim, a entrega dela para o esporte é impressionante, a força de vontade. Sim. Se tiver uma natação, se ela não fizer essa natação de verdade mesmo, fica mal-humorada, briga, a vida tem que estar toda ali. Eu já entendi isso. Eu sou muito organizada. Eu gosto de programar. Não tem problema se eu programar ontem à noite tudo que eu vou fazer hoje. Então, por Mas tem que exemplo, estar programado. tem que estar programado. Tá. Ok, pode ser que aconteça alguma coisa que não dê para, né, uma urgência. Mas se tiver programado, eu consigo fazer tudo. Sim. E dá para fazer. Então, eu fico muito incomodada quando não organizo, que aí eu fico com raiva de mim. Tipo, por que eu não me organizei para fazer? Então, no início, acontecia muito isso. Às vezes, de não conseguir fazer essa natação. Às vezes, eu já sabia, a gente ia fazer alguma coisa assim e deixava para fazer a natação no final do dia, por exemplo. A chance de não acontecer essa natação era gigante. Lá em Girona, né? Lá em Girona, lá colocou que a natação todos os dias ia ser antes de qualquer treino. Sim. Eu E conheço não os meus gosto. amigos. E eu não Meu gosto marido. de nadar antes de andar, por exemplo, vou treinar 5 horas de bike, pedal super duro. Pô, a natação pode ser depois, né, gente? Pra Pelo amor de recuperar, Deus, mas Não. Não. A Larissa colocou todos os dias lá, natação antes, então a gente acordava antes de todo mundo, deslocava de bike, super legal lá em Girona, gente. Pô, dá para ir treinar de bike, você consegue prender a bike lá de uma maneira segura. Então, enquanto todo mundo estava dormindo, a gente ia fazer a natação dela, aí sim saía para treinar. Mas talvez porque você entenda que é a sua parte mais fraca, entre aspas. Não, porque eu entendo que eu tenho que fazer.
Tá. E aonde você mais tem aonde melhorar também, né, lá? Eu tenho muito pra... Mas, assim, é que a bike, vamos falar, você sempre vai fazer. Você tá viajando, pô, você quer conhecer o lugar e tal. A corrida, a gente já vai porque a gente vai, que ama, porque gosta, é desafiador. parte ali. A sensação do pós é muito gostosa. E você nadar, depois de tudo, nadar não é divertido. Não é a Tá. parte mais gostosa. Você não conversa com as pessoas, você nada É muito sozinho. solitário, né? É solitário. Então, a chance de você burlar aquilo é muito grande. Então, vamos começar com o mais difícil primeiro. Tá. Depois, a gente faz o que é mais fácil. Porque a gente sabe, assim, a natação, ela não ganha prova. Ninguém ganha a prova de triatlo na natação. Num Ironman, né? Vamos falar assim, não nas provas mais curtas. Mas se você não nadar, você não compete. Não Ela tem pode jeito. fazer você perder também. Ela... Pode fazer você perder. Tanto que até hoje eu não ganhei um Ironman por causa da natação. Já fui 4, 5 vezes vice-campeã de Ironman. Mas o meu grande gap ainda é na Aí natação. você pega, assim, questão de um minuto e pouco. No Ironman, um pouco menos, né? Em prova de 70,3, um pouco mais. No Olímpico, então, nem se fala, porque tem direito à vaca. Então, quem nada bem sai, faz ali. Então, por isso que a Lá consegue tão bem, tanto no 70,3 quanto no Ironman Full, né, Lá? Que cada vez mais, quanto maior a distância, mais ela consegue chegar, tirar essa diferença. E na bike, ela tem uma bike muito sólida e vai tirando. Então, acho que o objetivo dela é desenvolver essa natação aí, cada vez mais diminuir esse gap e conseguir ser campeã, né, Lá? E tô treinando bem isso pro Havaí agora, que vai ser em outubro. Então temos 6 semanas pro Mundial. Eu fiz lá ano passado, vi o quanto é difícil. Às vezes eu tento explicar como que é o Havaí, mas é muito difícil da gente conseguir transmitir, porque lá é quente na água. Você sai do mar com calor. Você sai do mar querendo tomar ducha, de tão quente é a água. Então, assim, pensa, correr meio-dia no Rio de Janeiro, no verão, é ruim. É como se você estivesse fazendo isso, só que nadando. Não dá para explicar. O asfalto muito é quente. lava, É né? muito O quente. vulcão desceu a lava. Então, a lava ela tá em volta do asfalto onde você corre. Então, você imagina ali... Aquele calor. É bizarro. Uma é vez me bizarro. falaram que parecido é só Palmas. Não sei se vocês Palmas. não teve em Palmas, né? Eu fiz Tivemos palmas. em Palmas. Era bem ruim mesmo. Que é bem difícil, era muito quente, né? muito quente. Quente, abafado, né? úmido. É. O calor vem do chão. Eu acho que é bem parecido. Tem muitos anos, né, que eu fui lá. Mas é bem isso. A umidade lá é 85%. Então, é bom falar esses números, porque aí a galera já vai se situando. Quando começa a aprender a olhar. É calor absurdo e é muito úmido. Então, você vai minando. E a natação termina a também prova. parece que é fácil, mas ela não é fácil. Né, lá? A natação lá é uma natação bonita, gostosa, tal, mas ela é marolada. Ela, na hora que, como não tem a praia, né? Então a água bate e volta. Então o retorno da água ali, na hora que você está Você tem voltando marolo pro pier. dos dois lados. Então, Ele é você toma água complicado. dos dois lados, assim. A gente correu a maratona no ano passado lá em Honolulu, só que já era dezembro, né? Então já é um pouquinho mais frio. Sim. E ainda assim era quente, né? Ainda era quente. Meu, e largava, tipo, quando? 4:30 da manhã? 5 da manhã, 5 a da largada. manhã. Tipo, É, escuridão, assim. Escuridão, porque é hemisfério norte, né, praticamente. Escuro. E muito escuro. Só que o vento é absurdo. Daí eu ficava pensando, imagina essa galera na bike. É um vento absurdo. O boné voava, assim, né? Sim. Sim. Na bike lá tem hora que dá umas rajadas bem fortes, assim. Mas é aquela história, né? Tem sofrimento bom e tem sofrimento ruim. Sofrer no Havaí é muito bom. Porque primeiro você tá no Havaí. Se você pensar, Larissa, quando eu era criança, eu nunca nem imaginava que um dia eu poderia ir pro Havaí. Porque eu nem imaginava que um dia eu poderia viajar para fora do país. Não era uma coisa que eu tinha esse sonho, porque eu achava que era inalcançável. Já estou indo pela 3ª vez. Então, só de conseguir classificar, conseguir ter o dinheiro para poder ir, a disposição de tempo, são muitas coisas envolvidas. Então, é muito emocionante você estar lá, já de qualquer jeito. É uma viagem difícil, né? É muito difícil. Eu ia lá no passado, a gente tinha como ritual aquela musiquinha havaiana, né? Que é tradicional. E nós alugamos uma casa que ficava na montanha, então descia, já era tradicional, ligar a musiquinha e descer curtindo, assim, né? Parecia um Tem sonho, até uns né? tipo ia, vivendo um o mar lá sonho. embaixo, Muito legal, né? chegava lá, né, lá. Mas é um lugar diferente, né? O Havaí tem uma energia diferente. É diferente. Você Desde desce que eu lá, fui já é lá, diferente, né? É é impressionante. impressionante como aquilo muda. Às vezes eu tô tão ligada no 470, e aí eu lembro do Havaí, eu falo, cara, você só precisa estar viva, Eu quero viver respira, assim, né? tranquila, É. sabe? Porque às vezes
Cara, diminui. Eu Não, lembro pode estar muito da aquele energia calor, mas é de gostoso lá. correr É lá, né? Você gostoso. fala, meu... Você fica com vontade. Uhum. E quando eu não tive boas sensações durante a prova ano passado, e esse ano eu espero ter, é isso que eu estou buscando, né? Ter boas sensações lá. E quando eu estava na bicicleta, em vários momentos eu pensei, meu Deus, eu só quero completar isso, porque é tão mágico estar aqui, eu só quero completar. Então, eu diminuí o ritmo na bike para conseguir fazer a maratona. E eu tinha muito medo de não conseguir completar, porque existe... se tem isso lá, né, de não conseguir, de dar pane, o disjuntor nosso Apaga, desligar. desliga. Porque você fica o tempo inteiro ali fazendo muito esforço, até parado você faz esforço. E aí eu saí para correr e eu simplesmente tirei, falei assim, quer saber? Eu não vou olhar a hora nenhuma para pace, tempo, não quero saber. Eu só quero curtir isso aqui. você já chegou lá, né? Eu vou correr o tempo inteiro sorrindo nesse lugar. E quando a gente entra na Queen Cake, que é muito famosa, que é todo mundo fala muito dessa avenida lá, que a gente passa na bicicleta e na maratona. Cara, na hora que eu virei assim, que eu olhei aquela imagem, eu até arrepio, porque é uma imagem... Fica parecendo que, sabe quando você olha o assim, na minha asfalto mente. e fica Deserto, subindo um assim, calor aquele assim? Aquele calor. E eu infinito. vendo aquele monte, porque eram só mulheres, eu vendo aquele monte de mulher assim, cara, eu falei, meu Deus, esse aqui é o melhor lugar do mundo. E virou a chave, né, lá? E virei. Eu lembro que assim, a gente, como os homens eram um dia depois, eu ia competir no dia seguinte, então eu tive a oportunidade de assistir lá correndo. E lá tem uma subida que é super tradicional, que é a Palane. E lá assim, a gente fala, gente, não vai andar na Palane, subir correndo que seja. E a gente já pensou, falou, pô, lá hoje não tá tão legal, né, e tudo. E tem até um vídeo muito legal. E na hora que a lá passou, né, pela turma, ela passou vibrando, falou... Eu tenho umas técnicas mentais. Ela já passou vibrando, eu vou correr aqui na Palane e não sei o quê. Tem um vídeo que nós pegamos, inclusive, essa cena, né, dela curtindo. E realmente você colocou virou a chave, falou, vou divertir o tempo inteiro. E foi assim, né? Que existem muitos atletas que quando não tá no seu dia bom, passa perto das outras pessoas falando assim, não tô bem hoje, hoje já era, hoje já acabou. Eu não. Eu já penso o contrário. Se eu tô bem ou se eu tô mal, eu sempre vou falar que eu tô maravilhosa. Porque é autofala. Então, e tipo assim, as pessoas pra torcer... Olha só, uma pessoa vai torcer pra você. E você vira e fala assim, não tô bem hoje. A pessoa vai parar de torcer, porque você já tá derrotado. Sim. Agora, se você vira e fala assim, agora é que eu vou amassar, agora que eu vou apertar, eu vou subir a Palane correndo mesmo, eu não vou caminhar aqui porque eu sou corredora, e todo mundo lá do Belvedere, meus amigos, e não sei o quê, pô, e é isso, sabe? Tipo, aquilo vai... E motiva pessoas também que estão torcendo para você. E é mais energia boa pra você. E você faz isso mesmo. E eu faço isso sempre. Na hora que eu passo, Brasil, eu torço. E eu falo todo mundo. E eu chamo a galera. E eu falo, gente, torce aí e tal. Tô chegando. Então vocês já sabem, quando ela estiver nesse ritmo, nesse esquema, é que ela tá muito mal. Então, aí vocês torçam mais. Caraca, eu que a casa caiu. Eu queria ter essa cabeça, porque... O Dudu é o Eu sou o contrário. contrário. Ele 36 tomba. na maratona, falando, pelo amor de Deus, Não cara, conversa comigo. Não fale comigo. Eu sou exatamente igual a lá. Eu faço exatamente isso. Eu acho que quanto pior eu tô, eu falo, não, levanta. Isso. Vamos lá, levanta esse bicho, tá? Ó, vamos, silêncio, vambora, levanta. Parece Você que vem uma consegue fazer vozinha. isso? Ele eu acho tomba. assim, né? Se deixar, a gente liga o autossabotador e fica Nossa procurando ali Senhora. no desconforto alguma Verdade. coisa para gerar um motivo para contar para os outros por que eu não estou indo bem. Ou minha bike deu problema, ou perdi minha hidratação. Então, acontece muito isso, principalmente no Ironman, que é uma prova muito longa. Nos meus primeiros Ironmans, eu tive alguns problemas que são normais, né? Acontece com todo mundo. E que eu fiquei levando para a prova, boicotando. Passar perto dos meus amigos, você não acredita, minha bike quebrou. Em vez de concentrar na prova e fazer, porque é uma prova longa e você tem a chance de buscar muita gente, porque acontece com todo mundo alguma coisa. Sim, tá todo mundo ali lidando com situações. Ninguém vai ser perfeitinho. Fala né? que é foi, fato, fala que só vai, acaba quando foi termina. feito para dar errado, parece, com o Ironman, né? Alguma coisa vai dar. Não é difícil ser 100%. Então, depois com isso, com mais experiência, eu consigo lidar melhor com a cabeça. Ontem mesmo, eu tô com uma lesão super séria no pubis, né? E na hora que eu passei os 10 quilômetros correndo, eu teria mesmo que parar. Só que eu coloquei na minha cabeça e falei, gente, vou dando um trotezinho aqui tranquilo, vou completar, vim aqui para a fila e tal, pô, vou fazer, e fiz isso, e minha cabeça deixou eu completar essa prova, que o autossabotador, ele teria falado, para. Seria fácil Mas parar. amanhã o mais teu fácil físico vai parar. falar, Rodrigo. Não, não deveria ter feito isso. Não, já 2 meses sem correr, garantido agora, tratando. Mas é porque, assim, eu acho que quando a gente treina muito direitinho, né? Faz as triplo coração ali para poder fazer tudo.
E na hora que tá na prova, se a gente ficar... Botou o número, já era, Cara, né? é você, sabe? Eu busco me divertir dentro da prova. É. É isso que eu busco. Eu busco me divertir. Se eu estiver me divertindo, claro que tem dia que eu vou me divertir querendo bater meu recorde, tem dia que eu vou me divertir... Olhando para quem tá lá na olhando- frente, vou isso. buscar. Isso. E cada vez é uma coisa. Eu já fiz prova, por exemplo, que eu viajei sozinha, porque eu queria esse momento também, sabe? Era um desafio e fui muito bem. Fui campeã da prova. Então, também é uma coisa legal. E não tinha torcida, pensa. Era eu e eu, entendeu? Eu não tinha amigo, não tinha ninguém. Eu tava lá na Argentina e já fiz uma no México, assim, também, que eu viajei sozinha, eu e uma amiga só. E é muito gostoso isso também. Eu acho que é um encontro da gente, assim, um encontro interno. Poxa, é tão gostoso fazer isso, a entrega, aí passa tudo na sua cabeça, ou às vezes também não passa nada, né? Porque você tá ali num esforço máximo e cada passinho que você vai dando ali, poxa, eu posso um pouquinho mais, eu posso um pouquinho mais. Você tá falando, eu tô lembrando porque é exatamente isso, né? Acho que, não sei se acontece com todo mundo, mas eu tenho certeza que quem tá escutando deve se identificar, né? Em alguns momentos, fala, meu, acabou. Não, Acabou. volta. Acabou de novo. Volta. É um, né? Com certeza. O coach Frank, numa palestra lá no Havaí, tem a Casa Brasil, eles convidaram o coach Frank, que é o coach do Vinhal, o coach do Bima, de uma Da turma aí, Tota. da Tota, né? Ele conhece muito. E ele falou, lá na palestra, falou, gente, vocês não esquecem, vocês pagaram para estar aqui, pagaram caro. Então, amanhã, esqueça. se divirtam. É isso. Se divirtam do início ao fim. Sabe? Vocês pagaram caro para estar aqui, Sim. sabe? Não só a dificuldade em ter essa vaga. Então, amanhã, leva isso para você. Divirtam-se na prova. Eu sempre falo isso para as Eu pessoas. também acho. Porque, pô, Divirta-se. você pagou, chegar lá, você vai ficar Não, e reclamando na o tempo verdade é inteiro. um Não dia dá. de 10 É um anos de dia. trabalho, Gente, né? Gente, tá lá na- independente de ser atleta amador ou profissional. O que eu tenho contato com muitos atletas profissionais. O que eu mais vejo que o maior sucesso desses meus amigos que são atletas profissionais, eles falam isso. Você tem que se divertir ali. Porque na hora que você se divertir, na hora que você está fazendo bem feito e feliz, você vai ter um bom resultado. E, na verdade, o que a gente carrega, o que a gente lembra das pessoas, não são os recordes, não são os tempos, não é a classificação. E sim como a pessoa levou a vida. Porque é isso que a gente... Eu olho para a pessoa... Eu sei que você já... Nem sei quantos sub-3 você tem, quantas maratonas você já fez, mas Pô, toda hora que você olha para a Val, você abre lá, olha o tamanho do sorriso. Não é isso que é isso que a gente leva, é isso que a gente inspira, é isso que é gostoso. Então, é sobre isso. É sobre ser feliz no processo e quem a gente leva no processo com a gente. Essas trocas. Pô, daqui a 2 semanas, eu vou ter que fazer um meio Ironman como um treino para o Ironman. E eu já tô pensando aqui, quem são os meus amigos que eu vou chamar para poder participar, o que vai ser... É Vai fazer gostoso fazer Tá. isso. É meio doido, mas é gostoso. Olá, me fala uma coisa. Você, em algum momento, você começou a treinar, tinha toda a sua rotina, começou a treinar. Em que momento que você falou, quero viver do esporte? E como você, porque eu percebi que você é muito estratégico, como você montou isso na tua cabeça para fazer com que você tivesse renda? Porque você é muito pé no chão também, né? Você Triatlo não é um esporte barato, não é um né? esporte barato, mas como que você passou isso na sua cabeça para você montar e ter uma rotina de conseguir manter teu esporte sem ser profissional Sim. e, ao mesmo tempo, se divertir, né? Como que você fez essa estratégia? Eu acho que, primeiro, eu escutei muito meu coração. Porque, desde criança, eu falava assim, eu quero ter uma vida boa. E, na minha cabeça, uma vida boa era ter minha casa própria, que a gente não tinha quando era criança. A gente morava de favor na casa que a minha tia emprestou para a gente. Então, eu queria ter minha casa para eu morar com tranquilidade. Eu queria ter um carro, porque eu tinha muita dificuldade com essa questão de ônibus. Nossa, quantas vezes eu já me peguei chorando por ter perdido o ônibus e aquilo ia atrapalhar meu dia inteiro. E queria ter cachorro. Então, era isso. Poder entrar no supermercado, comprar as coisas que quer, né? E eu entendia que, se eu fosse feliz no que eu estivesse fazendo, eu teria boa renda. E era isso. E aí, quando eu comecei no esporte, a primeira vez que eu fiz uma primeira provinha lá na cidade, lá em BH mesmo, eu falei, velho, eu amo muito isso. Eu gosto demais de fazer isso. Eu tenho que aprender como que eu posso ganhar dinheiro aqui. Porque é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu sou feliz aqui, então vai dar certo. Então, eu entendi que, inicialmente, eu precisaria melhorar muito no esporte e que eu ainda não era boa o suficiente, mas eu entendia que, se eu me dedicasse, eu seria boa.
e que não tinha... As pessoas falavam, mas você não nada desde criança, né? E eu pensava exatamente o contrário. Pô, se eu não nado desde criança, isso que vai ser minha força para eu poder aprender e melhorar. Então, eu fui aos poucos conseguindo deixar de dar aula, porque eu precisava de mais tempo para poder treinar e descansar. Foi rápido, eu aprendi isso rápido, porque o meu corpo me ensinou que eu precisava disso. E aí, mais ou menos com uns 2 anos, assim, que eu estava no triatlon, eu já estava conseguindo ter renda do próprio triatlon, do próprio esporte, Como através assim? do Instagram. Tá, no Instagram. Através do Instagram. Sempre foi. Através do Instagram. Mas impressionante, eu que acompanhei, né? A facilidade que a Larissa teve. Eu acho que, assim, tem pessoas que têm a rede social muito forte e a dela aconteceu de forma muito natural e espontânea, e tem pessoas que fazem de tudo para ter e não conseguem. Então, muitas vezes eu vejo pessoas querendo fazer um trabalho parecido com o que ela faz, mas não adianta. Eu acho que isso aí é muito pessoal, individual, é dela. Não, e tem uma frase que eu gosto muito do Steve Jobs, que ele fala o seguinte: você não consegue conectar olhando para frente, é só olhando para trás, né? Então, se você perceber, na história dela tem muita coisa de muitos ensinamentos que foram lá de trás que ensinaram a ser empreendedora. De vocês dois, a própria né? parte das vendas, né? Ela se colocar a ser uma vendedora, você tem que se expor, você tem que entender o Falar cliente. com pessoas, né? Falar com pessoas, entender pessoas e entender que você está vendendo. Tem pessoas que têm muito, mas olha, eu conheço muita gente que tem dificuldade para vender. Sim. Porque acha que é quase como uma coisa errada, né? Assim, de, ai, nossa, mas eu tô vendendo, que vergonha, sabe? Uma coisa. E é exatamente o contrário, né? E principalmente na rede social, com atletas, explicar isso é difícil, né? Porque ele é muito atleta. Sim. Desde pequeno ele virou atleta, mas ele não consegue se ver como um vendedor, né? É aquela Isso- frase, todo mundo é vendedor. Antes de qualquer coisa. Você pensa assim, pega um médico. Hoje, como que você conhece um médico? Muito é através da rede social, indicação e tal. Mesmo que seja indicação no boca a boca, você concorda que esse médico teve que se vender em algum momento? Você vai olhar o Instagram dele para olhar, ver como Você é que vai. é, o que, que ele faz. Você vai, né? você Será vai indicar que- qualquer profissional. A primeira coisa que você vai ver o Instagram. Ou no Google, É, qualquer lugar que seja, no Google, né? qualquer coisa. E aí, se for uma recomendação de alguém, mesmo que você foi uma influência no offline, Tá. mesmo que não seja no online, que você não tenha, enfim, uma página lindíssima, mas de algum momento você teve que ser no offline também, porque antigamente era assim. Como que as pessoas conseguiam as coisas, né? Vender o produto ou vender a sua consulta. Era nesse formato. Você fazia um atendimento bem feito e aí aquilo era falado nas pessoas. Eu acho que também vai muito de escolhas também, né, Lau? Eu acho que sempre você escolheu muito bem, assim, em quais marcas que ela ia estar ligando a imagem dela. Sim. Não faço só pelo dinheiro. Aquilo faz parte do dia a É dia de dela, verdade. da história Tem que dela. Tem que ser de verdade. verdade. Tipo, não curto o produto, então não vai. Não vou fazer foto de corpo, que eu sei que dá engajamento, mas não tem a ver comigo. Então ela sempre foi muito segura ali no que ela queria para ela. Eu acho que isso aí vai muito do sucesso também, do que ela conseguiu. Sempre As de verdade. escolhas. Eu acho que passar a coisa... Tanto que no meu Instagram, você vê assim, eu já super me libertei disso. Tinha uma época que eu pensava, cara, eu tenho que postar todo dia, porque tem que ser todo dia. Então, eu tava prisioneira do Instagram. E aí, hoje eu não faço isso mais. Se eu não tô bem, não tô afim de postar, eu não posto. E tá tudo você bem. foi profissionalizando, inclusive, em imagens e vídeos também, né? Eu percebi que a qualidade, a qualidade com que você coloca o teu conteúdo ali, ele é bem... você tem pessoas que te ajudam a fazer esse... Não, a parte do meu Instagram, quem faz sou eu, mas eu contrato, né? Atualmente, já tem 2 meses que eu tenho uma equipe. Ai, que maravilhoso. Uma equipe de mulheres, inclusive. É a Carol e a Larissa, que estão me ajudando no YouTube. E acaba fazendo, né, fotos e também alguns reels, que elas estão... A gente está pegando as imagens. E das outras vezes, todo quem captava era o Assim, Rodrigo. eu modéstia à parte, assim, eu sei fazer... Eu, do lado da marca, né, eu sei o que eu quero para a marca, em termos de visual, imagem. Então, eu sei captar bem, eu sei gravar bem. Então, Você tem eu uma noção de ajudei fotografia, Sim. de Super. luz, O de... Rodrigo é muito- 90% é. de tudo que ela fez, eu já fiz muitas campanhas para todas as marcas onde eu estive envolvido. Então, eu conheço. Então, eu ajudei muito a lá. Muito das fotos, de vídeo que ela tem. Mas é diferente, né? Porque chega um momento, assim... Eu acho que a gente também vai ficando mais tempo... Primeiro porque algumas vezes briga.
né? E quando eu não briga, quero, ela quer. E aí é meu trabalho. Eu e, sei tipo muito assim, bem como exato, sabe, né? exato. E aí é meu trabalho, eu não posso ficar dependendo de outra pessoa pro meu trabalho. Então, eu falei, não, eu preciso de me libertar. Nós já chegamos disso. até a falar assim, ó, não me pede mais. Não, agora você faz. Teve uma época que foi assim, tipo, ano passado, eu falei assim, então vamos combinar uma coisa? Um não pede pro outro pra bater foto nem fazer vídeo, tá? Mas Tá ela bom? não Tá bom. aguentou, passou uma semana e já tava me pedindo. Eu sei ver como que é isso. É porque não tem jeito, tem hora que a gente precisa. Faz um videozinho, amor, faz um Vamos videozinho. três, Não, vamos fazer um Faz vídeo. uma fotozinha. falou desse jeito, amor, e já pode saber o que você Amor, quer. Uma fotozinha. Mas eu penso assim, se eu fosse uma empresa, o que eu queria que aquela pessoa que eu estou contratando mostrasse da minha empresa ou do meu produto, enfim. Né? Incomoda muito, vocês devem receber sempre isso, é quando a empresa chega para você e fala assim, não, faz um conteúdo orgânico. Cara, tudo na minha vida é orgânico. Eu não faço nada na minha vida que não seja orgânico. Então, me incomoda quando a pessoa fala isso. Porque eu não sou de mentira, eu sou de verdade. Uhum. Então, não existe isso de conteúdo orgânico. Tudo é orgânico na minha vida. E é engraçado assim, até eu falando isso, porque eu nunca falei, porque a gente, muitas vezes, não entende a dor do outro, né? E essa, às vezes, é a minha dor. Me incomoda quando a pessoa fala isso. Então, eu só quero um conteúdo orgânico. Uai, Mas eu não sou uma atriz, não entendeu? E aí, eu me preocupo muito com isso. Às vezes, até demais, não precisaria. Mas eu gosto de eu fico incomodada se eu abro o meu perfil, assim, no Instagram e não tá bonito, sabe? Eu tenho super isso, fico super incomodada. Eu acho que eu herdei isso um pouco. O Rodrigo, ele é muito perfeccionista disso, tem que ser, porque ele... Né, sempre teve empresa, ele cria. Então, eu peguei isso muito dele, de estar tudo a cor combinando, e tom sobre tom, e não sei o que e tal, essas coisas. Então, me incomoda se não tá legal. Então, eu organizo aquilo para ficar bonito. Mas eu já fui mais bitolada. Hoje, eu já peguei um pouco mais o jeito e já tudo meio que sai organizado. E aí, eu não tenho uma estratégia de postagens. Não faço essa estratégia de postagem a longo prazo. Até gostaria muito de fazer, porque quando a gente já tem um conteúdo programado, a gente se liberta, né? Porque fica mais fácil de fazer. Então, quando eu tenho já um roteirinho a seguir que eu criei ou alguma coisa assim, fica bem mais fácil, organiza a minha vida. Talvez possa ser um próximo passo para eu melhorar isso. Mas em vários momentos da minha vida, eu já me peguei, assim, não conseguindo desligar minha mente, porque eu estava pensando no que eu iria postar. E talvez isso possa ter acontecido com vocês também, não sei. Mas a gente não consegue desligar a cabeça, né? Porque, querendo ou não, ali no Instagram é uma briga de audiência. E é ruim isso, né? Porque a gente já tem que competir no treino, competir na prova, competir num todo e ainda tem que competir na própria audiência. E é um outro lado que atrapalha o nosso mental também. O ano passado eu até passei por um momento crítico, assim, mentalmente, que até hoje eu não sei como que eu poderia chamar, se é um burnout, não sei. Mas com esse volume de provas muito longas, que o Ironman, ele desgasta muito, muito. Quando eu tô fora do ciclo do Ironman, que eu olho e falo, cara, não é possível que eu fazia isso e tal. E olha que eu continuo fazendo, né? E é inacreditável imaginar que eu vou conseguir fazer. E, ao mesmo tempo, você ter aquela criatividade, é uma coisa que vai minando. Parece que falta oxigênio no cérebro mesmo. Um dia esgotado, né? Esgotado. Mentalmente, na verdade. Aí, normalmente, depois de um desafio, uma meta, tipo Kona, costuma dar uma bad, porque o mundo acaba. O que eu vou fazer agora, né? Tem um novo ciclo. Qual é o então, meu propósito? A Lá meio que passa por né? isso, né, Lá? O Você tempo lembra? inteiro. Quando ela terminou o Havaí, se eu não me engano, do ano passado. Nossa, fiquei piradinha, ela assim. ficou meio depressiva um pouco. Fiquei total Até mesmo. voltar, se conectar de novo, né? Porque é como se acabasse, né? Pô, e aí? Fiz. E Porque agora? a primeira coisa que ela faz em todo domingo, eu também faço, é pegar a planilha lá. O que eu tenho essa semana? Pô, domingo que vem eu tenho 5 horas de treino. Então, sexta-feira eu tenho 32 quilômetros de corrida. Então, você já começa a preparar o seu corpo para a semana. Você abre lá a semana off, a semana inteira, é meio esquisito, né? Dá um vazio. Nossa. Mas aí foi uma coisa legal também, porque aí eu aprendi que eu preciso de descansar e que descansar me melhora.
E aí, o ano passado, eu estava com dores muito fortes nos isquios, precisei de parar de correr quase 2 meses depois do Havaí. Eu corri o Havaí com muita dor. E aí, depois que eu descansei, eu vi que eu voltei muito melhor. Eu falei, cara, realmente, descanso é treino. Mas só que aí você tem que sentir na pele, né? Que o descanso é treino. Mas é para tudo, né? O descanso mental, pegar o celular, deixar lá de lado. Cara, você não vai perder, tudo vai voltar a ser como era e vai dar tudo certo. E é a experiência, né? Acho que é a evolução da vida. E como foi, assim, para você essa relação com as marcas? Hoje você é atleta da Fila. Sim. E me conta essa relação, como que a Fila entrou na sua vida, assim, de influenciadora, de atleta? E também fala um pouquinho de como é ser tester da Fila, porque eu sei que eles mandam para você testar. Sim. Primeiro que quando a Fila entrou, foi bem no inicinho lá, quando teve essa reviravolta, né, da marca. Foi em que época, mais ou menos? Foi, tipo, um pouco, meio que na pandemia ainda. Tá. E aí eles iam lançar o primeiro Carbon. E a Lu, que estava no marketing na época, me mandou uma mensagem. Já tinha trabalhado numa outra marca juntas antes. Ela falou, Lá, eu queria que você fizesse a campanha pra gente. Tipo assim, eu preciso de uma proposta hoje, porque a campanha é, tipo, amanhã e a viagem depois de amanhã e tal. Aí eu falei assim, não, calma. A campanha, eu já te passo um orçamento agora. Mas para ser atleta, eu preciso conhecer os produtos. Então, vamos falar primeiro da campanha, depois a gente fala sobre ser atleta da Fila. E aí eu testei os produtos, fiz a campanha, identifiquei demais, amei o Carbon, porque realmente a minha prioridade sempre vai ser performance. Então, eu precisava de ter um tênis que eu me adaptasse, que fosse bom e competitivo com qualquer outro, que eu tivesse, né, correndo durante a prova. E aí eu dei certo. E logo depois ela falou assim, e aí, você tem agora uma proposta para me passar? Eu falei, super tenho. E já assinamos um contrato e entrei para dentro da Fila. A equipe é incrível. A gente, foi muito rápido a aproximação. Eles dão muita abertura para a gente falar sobre tudo dos produtos. E eu coloquei isso na cláusula, no meu primeiro contrato, que eu queria participar do desenvolvimento. Porque, como eu tenho experiência, vou competir e preciso de um produto bom, eu queria ter essa abertura também. Então, lá atrás, eu já estava prevendo que os tênis vão evoluir, tudo vai evoluir. E a tecnologia, eu quero ter esse poder dentro da empresa de poder falar, sabe? De estar junto com o desenvolvimento. E desde então foi assim, já desde do meu primeiro mês lá. E é claro, quando a gente assina um contrato, você tem uma entrega mínima lá de se fazer, que a gente coloca, mas assim, eu falo, estampei a logo no peito, é entrega ilimitada, não tem disso. Não precisa nem me falar o briefing que eu já vou fazer, não precisa né? de falar disso e Porque tal. faz parte do seu dia a dia. Essa é a verdade, né? Isso é uma entrega orgânica, né? Uhum. Você já faz naturalmente, porque realmente eu sei tudo. Eu posso fazer uma apresentação de qualquer um dos tênis aqui para vocês agora, porque eu realmente sei, eu gosto, eu pesquiso. Então, absolutamente tudo. Agora a gente está entrando numa fase muito bacana sobre as roupas também. A gente fez uma reunião há muito pouco tempo atrás, passando os pontos. Como eu Dá entendo... dica para pôr top com bojo. Com Eu sei que a bojo. maioria tem meninas que não gostam, mas tem aquelas que gostam com bojo. A gente falou do top com bojo, a gente falou sobre a sustentação, sobre as alcinhas, falamos sobre numeração, né? Porque precisa de ter um PP. Como eu tenho essa facilidade por causa da confecção, por causa da avó, né? Eu sei falar muito certamente, assim, onde que a gente pode melhorar. E sobre isso de testar os tênis, é muito massa, porque no inicinho do ano, a gente já sabia que ia ter o Carbon 2, e ele já chegou numa cor neutra para eu competir e treinar. E o pessoal ficava perguntando? Muito. Que tênis tênis é é esse? esse? Que tênis é esse? Eu falo, só bota o olhinho. Daqui a pouco vocês vão saber. E agora foi muito legal a gente poder mostrar o tênis para todo mundo. E ele realmente está um tênis que está muito diferenciado. Cara, não cansa a perna. Não, você pode, né? Vocês correram com o tênis, vocês sabem. Então, é legal, é bom você poder falar de coisa boa. E eu acho que, assim... E desenvolvido aqui, né? Isso, desenvolvido aqui. Tá muito bom esse Carbon Preço 2, eu bom. surpreendi positivamente com ele ontem. Sim. Preço bom, produzido no Brasil. Olha a quantidade de coisa que envolve nisso, né? A quantidade de famílias que estão brasileiras, que estão envolvidas. E é muito legal isso.
Falando de tênis, assim, o que vocês acham no Ironman, assim, de que seguir a lista da World Athletics, para os amadores, né, não poder correr com qualquer tênis, vocês acham certo? Ou para os amadores poderia ser um pouquinho mais liberado? Eu acho que deve seguir a regra, sim. Eu acho que faz muita diferença, porque acaba que você fica meio que refém. Tem pessoa que tem acesso ao tênis, outras pessoas não. Né? Até aconteceu com... É que todo mundo está disputando uma vaga para o Mundial, né? Pode ser, de repente, ó, o primeiro ele não quer ir, vai passando para os próximos, né? Isso. Com certeza. Eu acho que tem que ser o máximo... Não pode ter tanta diferença de um para o outro, né? Aconteceu com o profissional, com o Gustavo Iden, que lançou o Down Cloud lá. Ele correu com um protótipo e disse que a altura não era a altura permitida. Fez uma super corrida, conseguiu ser campeão. E eu acho que isso aí, querendo ou não, bateu o recorde da corrida e da prova. E eu acho que isso aí tem muito a ver com o amador também. Sim. Eu acho que tem que estar todo mundo, pelo menos, parecido. Você tem que ter oportunidade de conseguir. Teve lá em Israel, né, no ano passado, lá que eles correram com os maiorzão lá e todo mundo foi bem ali, né? Sim. Realmente... Aí acho que ali começou, eles falaram, opa, tem alguma coisa errada aqui, se a gente liberar para todo mundo, né? E a gente pensa, sabe né? que faz diferença um bom equipamento. Você com, sei lá, com 7 horas de prova, coloca um tênis com uma estrutura bem mais alta, com certeza você vai economizar bastante a perna, né? Então, eu acho que... É que Ironman é isso, né? É a prova de quem consegue sofrer por mais tempo. Resistir mais tempo ao sofrimento. Porque não dá para falar que você vai fazer o tempo inteiro sorrindo, né? Você pode até estampar um sorriso no rosto, mas é isso. Então, se você termina aqueles 12 quilômetros finais, ali, 10 quilômetros finais da maratona, é muito crucial. Se você tá com um tênis que tá poupando mais sua perna, com certeza a chance de você quebrar menos é muito maior. A gente fala que Ironman é uma prova de quebra. Você vai quebrar com certeza, a gente só não sabe em qual momento. Entendeu? Não sabe qual momento. E é isso, ó, faz muita diferença. E não só na parte do tênis, como na parte do ciclismo também. Nossa. Tem mil coisas regra. que podem Nossa, acontecer. tem... E faz parte do atleta saber. Agora, há muito pouco tempo, no Havaí, o ano passado, os profissionais já começaram com uma moda de sair na bike com uma garrafinha aqui. Eu estava lá, eu vi aquilo, já comecei a aplicar, porque aí eu fui começar a estudar e entender. Primeiro que eu estava achando que era só para resfriar o corpo. Depois eu entendi que era a aerodinâmica também, que na hora que você está clipado, seu peito faz assim e o vento, querendo ou não, ele... Meu Deus. Olha que loucura. Daqui a pouquinho a garrafinha ela tem um formato aerodinâmico. Gente, é assim, e você acaba ficando refém, né? Eu acabei de comprar um capacete novo. Disse que o capacete era o capacete aqui. Aí estive com o Santiago no 70.3 do Rio e falou, Loyola, na moda agora tá o capacete grande. Vou pegar um capacete grande que é aqui, que pega no meu ombro, porque pelo amor de Deus, Santiago, acabei de comprar um capacete menor. São coisas muito pequenas, que assim. mudam muito, a tecnologia, né? túnel de vento, fica porque testando. Um minutinho que você melhorar no ciclismo, eu vejo muito isso quando a gente fala qual a evolução do tênis que a gente conhece, quando veio com placa, né? Eu falo, existe um antes e um outro esporte depois, né? Que você veio com... Só a natação que ficou para trás, né? Tem que fazer força. Natação não tem como, natação tem Tem jeito, um não. óculos melhor. Não, a né? roupa pode usar aquelas roupas que são... Depende da Depende da temperatura prova. e prova. Tem que liberar, né? No Havaí, por exemplo, não pode roupa de borracha, porque a água é muito quente. E aí você vai morrer assado. Mas a gente coloca um negócio que chama speed suit por cima, que é um pouco mais aerodinâmico, mas não te dá flutuação. Existem vários óculos, e aí também você vai adaptando melhor para o seu formato de natação rosto. não tem Mas jeito, natação não tem A jeito. única Não vez que eles adianta. quiseram fazer a roupa tecnológica foi banida em uma Olimpíada. Acabou tudo. Bateram muitos recordes, acabou na natação. Mas é capaz daqui a pouco de falar, não, vamos fazer alguma coisinha aqui. Porque eu acho que é justo. Eu acho que o legal do esporte Mas aqui na é você piscina sempre faz muita cutucar. diferença, Sempre né? tem uma coisa nova. Mas assim, existe, né? viu? Hoje existe uma bermuda de neoprene que, se liberar, com certeza vai abaixa muito segundo e não esquenta. Mas não sei se eles vão liberar. Assim, eu Tem muita acredito que não. tecnologia, Tanto né? que, assim, quando a gente vai ver como que a pessoa performou na prova e tal, a gente sempre olha a natação da pessoa, assim, porque a corrida, você tem vários ganhos. A bike, então. Não, a bike, nossa, gente. A bike é o pneu. É o pneu. Aí, beleza. Aí não roda. usa, aí não usa Se eu for com a câmera. minha barra grande ali, nem Barra forte. barra forte. Não né? adianta. Barra Se quer forte. competir, A minha beleza. cecizinha, então. Barra forte é dos meninos. A minha cecizinha. Mas assim, Com- completa, né? Tem muita completa. gente que faz exatamente para poder curtir o evento, né? Nós E faz parte participamos lá em também. Boulder, é outra cultura.
várias bikes, todos os tipos, né? Bikes, mountain bike, várias road. Então, tipo Nossa, assim, gente, realmente... eu olho assim eu imagino que seja essa visão que eu tenho quando as pessoas falam assim pra mim, por que você não vai pro triatlon? Eu falo, cara, deve ser um negócio muito louco, você tem que pensar em muitos detalhes, né? Muito. Se Não, for a gente- falar só vamos falar da corrida, só a estratégia de hidratação é diferente de você só correr e sair com a sua hidratação. Você já vem de um esforço. Então, quer dizer, e dependendo do que acontecer ali no seu dia, sei lá, tomou uma cafeína, não caiu bem, bateu aqui, não caiu bem na boca, acabou a tua prova, né? É. Você já vai parar em Mas, todos os pontos pro mas banheiro. tem isso também, né? Durante a própria prova, você tem como melhorar. E, tipo, às vezes você tá meio que enjoado e tudo, pode ser que você melhore, porque são muitas horas de prova, né? Não é igual uma corrida que 3 horas, né? 3 Que horas, você... não tem Tanto que a como. gente faz a prova muito diferente de um corredor. Porque eu, por exemplo, eu não olho o meu tempo a cada quilômetro. Eu não tô tão preocupada naquele 1 segundo, tanto que quando eu vou correr com as minhas amigas que são corredoras, cara, passa o quilômetro todo mundo. 4:10. A outra, não, deu 4:11. Não, a gente vai ter que abaixar, a gente vai ter que aumentar. Eu não, a minha mente é diferente, entendeu? Porque eu não fico tão preocupada a cada quilômetro, assim. Porque eu sei que daqui a pouco eu posso recuperar ou posso piorar. É um mental um pouquinho diferente. Lá e fazer mala para competir Ironman. Então, Pelo amor de nossa, Deus, é gente, triste. capacete, a sapatilha, Eu suplemento da não gosto. É bike. chato, é um pouquinho Eu chato. tenho- Não dá pra deixar pra última hora, Você né? não Uma tem pessoa noção. com déficit de atenção não sai nem de esquece. casa. Tanto porque- que a galera faz Um checklist. um checklist e tal. Checklist. Mas assim, Esquece mesmo. a gente tá... Calma, gente. Triatlon é muito legal. É. Façam triatlon. É que assim, a gente tá falando num nível já muito lá na frente. Mas quando eu comecei... Quero começar. vai Pois Quero fazer começar. quero sprint. começar. Não, Mas isso é como legal que eu também, é faço? super Quero começar. desafiador. E você realmente vai muito de concentração, sabe? Um dia antes. Por exemplo, eu tô na natação, já tô pensando o que eu vou fazer na transição. Falo, ó, gente, vou pegar, vou dar um lap no meu relógio, vou colocar o capacete primeiro, vou colocar minha roupa de borracha dentro da sacola, já começo a concentrar nisso. As primeiras vezes eu ia igual doido, eu já saí para pedalar deixando o capacete lá. Eu vi o Frodeno, o Frodeno, que é o campeão mundial na última prova de da PTO, ele saiu para pedalar com o macaquinho da natação. Então ele parou no meio da bike, tirou e deu para pessoa. É Então, que você já tá muito pra frente, né? A tua É. cabeça já tá na próxima. E é muito legal que, assim, por mais que exista meio que uma regrinha de todo mundo fazer alguma coisa parecida, é muito individual. Tá. Tipo, não dá pra você olhar pra todo... Igual, tem gente que toma gel. Tem gente que toma garrafinha com carboidrato. E é de cada pessoa. Eu já fiz de vários jeitos. Hoje, eu estou preferindo usar mais gel do que sair com a garrafinha. Tem umas sacolas que chamam Special Needs, que deixa desde a bike até na maratona também. Eu nunca usei em nenhuma prova, mas eu fiz o Havaí o ano passado, eu vi o quanto é fácil de pegar e esse ano eu vou usar. Então, assim, vai de cada prova também. Então, é muito de experiência. Não dá pra gente falar que existe uma regra, assim, as pessoas falam assim, eu quero começar eu quero fazer um triatlo. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, você tem uma bike, tem um capacete, tem a sapatilha, começa a nadar, procura um técnico e faz isso. Organiza a sua rotina. Aí eu falo aqui, eu nado 5 vezes na semana. Não, você não precisa nadar 5 vezes na semana. Quando eu comecei, eu nadava 2 vezes na semana. Porque pra mim já era muito 2 vezes na semana. Eu saía destruída dos treinos. Eu fazia à noite, ficava cheia de água no nariz, tinha dificuldade para dormir, uma fome sem fim. E outra coisa, pode ter certeza que você está sempre comendo menos. Por quê? A gente gasta demais. Eu estou sempre em déficit calórico. Sempre. Então, escolher o alimento certo, porque a gente precisa de repor nutriente. Não, você pode comer o que você quiser. Eu brinco assim, eu posso comer sanduíche, milkshake todos os dias. Eu não vou engordar. Mas eu vou me lesionar, porque não tem nutriente. Então, é muito mais pensar na comida como nutrir no meu corpo, Quais pro que são vem os- por aí. Seu combustível, né? Do que só caloria. Pode dar um problema de... Eu acho que o que algumas pessoas sentem é essa coisa da dor de barriga, Sim. daquilo que você come, se às vezes tem muita gordura, te dá aquela enjoo durante, né? Então, esse antes também tem que ser cuidado, né? As pessoas acham que só na muito. hora. Na hora não. O antes que você come, alguns dias antes,
vai influenciar na tua prova ali no... É, por isso que agora lá no Havaí a gente vai chegar com muitos dias de antecedência. Pra A gente se vai chegar adaptar. com 10 dias antes para organizar toda a compra da casa, já entrar numa rotina, porque a comida lá é muito diferente, os temperos são muito diferentes. Fuso Não dá pra ficar- horário também Fuso é horário, horrível, Eu né? ia lá 7 também. horas de diferença. Nossa alimentação é praticamente sem glúten, né? Então acaba que, dependendo do lugar, você é obrigado a comer uma massa com glúten. Não, Então dá você já diferença. dorme Dá. com aquela sensação de estar Estufado. empazinado, assim, É. bem estufado. Então, se conseguir organizar, comer sem glúten, igual normalmente acontece lá em casa, é bem legal, né? É legume. Se você comer batata, arroz, ovo... Batata, arroz, ovo e aveia é batata, arroz, ovo e Anota aveia em aí. qualquer lugar do mundo. E banana, né? É porque tem gente que não gosta de banana. Já anotei. É. Já quer. É. Batata, Arroz, Arroz, ovo Aveia. e e brócolis. Eu E amo brócolis. brócolis. Quer entender de novidade, suplementação, é seguir triatleta. Triatleta com super certeza. novo. É. O Sabe laboratório tudo. triatleta. A Isso, Malten é porque foi o é primeiro muito. a trazer, foi os triatletas. O É. mountain bike, então, nunca viu. Nós gostamos de brincar, né? Diz que são farrapeiros, né? Que eles não estão nem aí. É. Levam Come um qualquer pão coisa. Sim. Isso assim. É que não tem que correr depois. Malten, o que é A Malten? gente que vai correr, a gente... Se Tem você que tá. jantar hoje um risoto, vai dar É problema. Vai dar. triatleta e fisiculturista. Eles são sempre na frente, né? Eles testam e se funcionou pra eles, vai funcionar Vai dar pra certo. gente. Ô, Dudu, vamos pro ping-pong? Vamos pro ping-pong, Val. Bora. Vamos pro ping-pong. Manda ver. Pros dois. Pros dois, tá? Eu vou perguntar resposta rápida, tá? Pode ser junto ou... Fala você primeiro e o Rodrigo depois, pode ser? Pode. Vamos fazer assim? Então Primeiras vamos lá. damas. Prova ou corrida inesquecível? Cozumel 2019. É o Havaí 2019. Ah, olha lá. Bateu o ano. Se não fosse atleta, o que seria? Nossa. Eu brinco que eu queria nascer como atleta profissional, então não sei. Eu acho que atleta mesmo. É difícil, realmente, né? Não me vejo sem ser atleta, sem o esporte na vida. Realmente, não tem como. Seria atleta. Talvez seria um Se eu esporte não fosse diferente, né? triatleta, eu seria sim, corredora. Com certeza. Ou jogador de futebol, Alguma coisa ligada ao ou ao esporte. esporte. Movimento. Antes da prova, eu como 3 pontinhos. Ó, de manhã, ovo e banana. Sempre. À noite, eu prefiro, assim, arroz com ovo. É isso. Ovo sempre. Ovo sempre. Sempre. Banana, pasta e ovo. Também, ó. Pré-prova. Pré-prova. Depois da prova, eu como Coca-Cola e batata frita. zero ou Não, normal? normal, pelo amor de Deus. Tá. Que delícia, hein? Que combo. Eu já não sou da Coca-Cola, nem sou de sanduíche, mas eu como o que tiver, eu gosto muito de pizza. Boa, boa. Tênis preferido da atualidade? KR6 para treino. Pra treino. Pra treino. Tá. Tem uma dúvida, eu testei ontem o Carbon 2, eu gostei bastante. Corri com o Mizuno, achei bem legal, tô na dúvida entre os dois. Legal. Rebellion Pro, né? Que você... Rebellion Pro. Lugar onde você gostaria de correr? E aí no triatlo, né? Pode ser ou prova, alguma coisa que... Itália. Itália, tá. Eu tenho vontade de fazer a maratona de Berlim. Boa. Essa aí não é para inscrição não é tão difícil, né? Ela é mais... qual é a sua próxima linha de chegada? Havaí. E eu ainda como eu tô lesionado, ainda não tenho a próxima, mas um full em breve. Oh, meu Mas você tá com a Deus. vaga do Havaí? Não. Esse ano não. Esse ano não teve masculino no Havaí. É Vai início, ser né? início agora. O que vocês acharam de... Péssimo. Péssimo. É ruim, né? Tipo, Eu e a Laura, meu eu e a Laura ano vai ser normalmente início. competimos juntos e pra gente é muito ruim, a viagem fica cara, né? Acho que pra divide. todo mundo, né? Que é casal, assim, Não, é e tem muito aquele ruim. negócio, né? Tipo, ser em Kona mundial. Até eu acho que não importaria tanto um ano ser no Havaí e um ano ser nisso, mas que fossem juntos. Sim. Mas que não fosse no meu ano, né? Poxa vida. É bem provável que ano que vem eu devo estar no Havaí e vamos estar lá pela quarta vez consecutiva, né, lá. Ai, que delícia. Então é isso, pessoal. Quais são as redes sociais? Como é que o pessoal encontra vocês? Como é que encontram a Vor? O meu é @Rodrigo Loyola e o Com da I, né? com I e o da Vor é @Vor, VORR, Brasil.
E o meu é La Fabrini, L-A-H Fabrini, com I. Encontra também como Larissa Fabrini. Eu tô no YouTube também, viu, gente? Me segue lá, também tem um canal. Muito legal, por Tá acaso, né? começando, assim, lá que eu coloco muito da rotina, mais essas coisinhas de detalhes, que é muita coisa. Espero todos vocês lá. Muito Gente, bom. muito obrigada. Obrigado muito vocês feliz pelo de estar aqui com obrigado. vocês. Foi demais. Foi doido. Foi bacana que a gente conseguiu juntar, né? No final de semana aconteceu a Maratona Fila, e eles Sim. moram em BH, e a gente conseguiu juntar todo mundo aqui. Muito Foi bom, ótimo. muito bom. Muito Papo bom. bacana. Vocês são inspiradores, a gente adora o trabalho de vocês desde sempre. Somos Muito super obrigada. fãs. Obrigado. Obrigada. Gente, todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo do podcast às 19 horas, tanto no YouTube quanto no Spotify. Sigam a gente nas plataformas. Deixem 5 estrelas no Spotify, porque é bastante importante. A gente está sempre entre os top 10 em esporte, batendo vários canais de futebol. Então é bem bacana a gente falar de corrida e triatlon aqui. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Valeu, Val. Valeu, Dudu. Abraço a todos. Valeu, gente. Eu. Acertou.